Olha, eu acho que Pokémon tá presente na nossa vida, pelo menos na vida dos fãs, de diversos modos. Para alguns, o que se concentrou foi o anime, para outros foi o mangá, o que, pelo menos aqui no Brasil, eu acho que deve ser em menos quantidade se comparado a outros países. Para outras pessoas, foram jogos. Só que no meio disso tudo, acho que tem muitas outras coisas que estão no meio. É até interessante lembrar de um vídeo que a própria The Pokémon Company fez no aniversário de 25 anos da franquia, que mostra basicamente que Pokémon tá em tudo. Lojas assim com todo tipo de brinquedo, de roupas, de decoração, agora as inúmeras outras coisas, né, ali em arte, outros estilos de jogos, e até veículos. Claro que muita coisa está mais presente no Japão do que em outros países, né, principalmente aqui no Brasil. Mas tem uma coisa que a gente acabou tendo acesso de certa forma, além dos mangás, dos jogos, do anime, foram revistas, sejam oficiais ou revistas que faziam referência de certa forma, e até mesmo os próprios brinquedos. E eu lembro, ainda criança, eu tinha, sei lá, eu acho que, se não me engano, eu estava numa viagem. Se não me engano, não. Eu estava numa viagem com os meus pais, eu era criança mesmo. Assim, tem muitos e muitos anos isso. E nessa viagem a gente parou numa banca de revistas e eu tinha visto de longe, eu tinha ficado no carro, eu tinha visto de longe uma revista de Pokémon. E eu logo tinha pedido para comprar. E essa foi a minha primeira revista de Pokémon. Eu imagino que ela não seja oficial. Acredito fortemente que ela não é oficial. Mas pesquisando um pouco, eu vi que ela circulou bastante até pelo Brasil. E hoje em dia tem gente que vende ela a um preço bem alto até, comparado com o que foi na época, que é este super guia de personagens. Hoje, pesquisando na Amazon, a gente vai encontrar muitos super guias, alguns oficiais, outros não oficiais, mas de extrema qualidade. Só que são super guias extremamente caros e não tem tradução para o Brasil. Você tem ali até a parte de Alola, de Galar, de Paldea, enfim. E esse, exclusivamente, ele não é exclusivo de Sinnoh, né? Dá pra ver aqui na capa que são, né, os lendários e míticos, né, anunciados ali da região de Sinnoh. Mas ele é como se fosse uma Pokédex de todos os 493 Pokémon que tinham até aquela época. É claro, porque hoje nós temos 2025. E naquela época, né, isso aqui só para ter uma ideia, acho que Diamond Pearl e Platinum veio depois, mas Diamond e Pearl vieram em 2005 ou 2006. Essa revista deve ter chegado alguns anos depois,
principalmente aqui no Brasil. Então, eu chuto 2008 a 2009 no máximo. Não, eu acho que nessa época eu teria o quê? 6, 7 anos. Então, não sei se foi exatamente 2009, 2008 que ela chegou, eu não pesquisei o ano. E eu já procurei na revista o ano, não tem. Mas eu sei que ela é muito antiga. Eu lembro que foi a primeira revista de Pokémon que eu tive. E essa é uma revista que eu sempre guardei. Eu sempre fiz questão de guardar. Eu tentei ao máximo, principalmente já na minha fase um pouco adolescente, ter cuidado com ela. Quando eu era criança, eu não tinha todo esse cuidado. Mas eu lembro que eu usei ela muito para brincar com meus primos. A gente olhava, né, a Pokédex e escolhia algum Pokémon e a gente fingia que estava batalhando. Na época eu não sei se eu tinha o, o DS ainda, é o meu Nintendo DS. Então a gente gostava, né, de assistir Pokémon, então, enfim, a gente imaginava que estava numa batalha Pokémon. E hoje ela tá um pouco desgastada, tem uma ou duas páginas que estão levemente soltas, tipo, dá pra ver que, enfim, não tá um estado muito perfeito de conservação, mas ela tá bem, tipo assim, conservada. Tipo, não tem nada rasgado, não tem nada sujo, manchado. As páginas estão levemente amassadas, né? Coisa que não dá pra perceber direito. Tem, como eu falei, página que tá se soltando, soltando não, né? Tá solta. Praticamente aqui acho que são as duas primeiras páginas da revista, né? Então, tem que ter bastante cuidado. Acho que elas são as únicas que estão realmente soltas, assim, literalmente estão soltas. São as duas primeiras páginas. E aqui eu acho que foi com o tempo mesmo, não sei se foi com mal cuidado na época, ou se, né, realmente foi esse foi o tempo. Mas, no geral, se a gente avançar aqui bastante, vocês vão ver que vai realmente até aqui, até a região de Sinnoh, então termina aqui em Hoenn, né, com o Deoxys, e aqui a gente já começa na região de Sinnoh. E eu acho que na época era realmente esse. Não sei se na época, acho que o anime estava começando a ser transmitido aqui no Brasil. Não, a gente tem os cidades da região. Enfim, eu já aqui, inclusive, tem informações da revista, mas não tem o ano. Eu já procurei, depois eu vou até dar uma olhada na internet. Eu acho que quando eu pesquisei sobre essa revista aqui, eu acho que tem 2 anos. Eu não lembro mais. E curiosamente, na época isso custava R$ 14. Então, acho que se fosse uma revista sendo vendida hoje, né, uma revista desse tipo sendo vendida hoje, eu acho que seria pelo menos o triplo. Isso levando em consideração o preço que estão os mangás atualmente, que alguns estão beirando os R$ 40. Mas enfim, essa não é a única revista que eu tenho. Alguns anos depois, muitos anos depois, mais especificamente em 2015 ou 2016, não sei se é antes ou se depois. Eu acho que, na verdade, eu vou dizer agora o ano. Essa revista é de 2016. Tá? E é basicamente uma Nintendo World. Então aqui é um especial de Pokémon, mas assim é uma revista realmente
oficial. É uma Nintendo World. Eu não sei se eu tive outra além dessa. Eu me lembro vagamente de ter tido alguma revista. Eu acho que foi essa, porque essa foi lançada, né, assim, aqui dá pra ver, né, que tem atrás os Ernest e o Wild, mas eu não me lembro, assim, se foi essa revista ou alguma outra que eu perdi, que vinha com um mapa, não era um mapa, era uma imagem especial de Pokémon XY. Acho que era uma ilustração comemorativa de Pokémon XY, que eu vou estar colocando aqui, que acho que era basicamente o Kallen em cima de um Gobolt, passando pelo Miose. Eu acho que nessa mesma imagem você tem a Serena sentada junto com a Shauna, o, o Cherno e o outro que eu esqueci o nome. Mas enfim, eu não tô me lembrando muito bem da imagem, mas eu lembro que ela é algo parecido com isso. Ela vai estar passando aí na tela. E eu acho essa revista muito interessante, porque nas primeiras páginas dela, você tem realmente uma explicação, é, assim, realmente indo um pouco a fundo nas inspirações de alguns Pokémon míticos e lendários, acho que aqui principalmente nos míticos, tem realmente contando de algumas inspirações, assim, no que alguns Pokémon são inspirados, sejam algumas lendas do Japão, ou de alguma outra cultura. Isso aqui é realmente interessante. Tá? Inclusive, tem até aqui falando sobre Yin Yang, né? Luz e escuridão, falando justamente do Reshiram e do Zekrom. Sim, eu acho muito legal e acho que uma coisa que eu acho muito interessante é justamente, tem falando aqui também da inspiração da mitologia nórdica, né, para falar dos Ernest e do Ivatal. Não sei se aqui fala sobre fala sobre os Ivers também. Eu não sei pronunciar os nomes da mitologia, né, aqui, mas eu acho isso muito interessante. Isso aqui é realmente algo legal para você parar para ler. Tipo, é um conhecimento de Pokémon que eu acho muito interessante. E tem explicação até aqui do Lândalos, Sândalos e Tornados. Cara, eu acho isso muito legal. E eu achei legal também aqui, eles já entram um pouco em cenas dos filmes, mas eles colocaram uma tradução muito cômica, né? Principalmente aqui pro Brasil, falando barracos de família, entre tapas e beijos, e umas coisas assim, muito. Tipo, isso aqui, claro, é um pouco mais voltado para os filmes. Tem aqui também, né, as descrições não, né, ó, a nomeação dos lendários. Então, tipo, ave com coração de gelo, tem umas coisas aqui. Tem a Mewtwo, né, a criatura mais forte do mundo. Moltres, como é? Incendiando a alma dos senadores. Enfim, tem o Mew, do Raikou, enfim, é muito legal. Aqui acho que vai de todos os lendários e míticos até não sei se vai até a sexta geração. Vai até a sexta geração. A gente passa aqui o Insect, ele vem aqui os Urian, se eu não me engano, deve vir agora o Ivysaur e o Zygarde, exatamente. Não sei se fala do Rufa, tá daí, desculpa aqui. E provavelmente o último deve ser o Volcanion. A Volcanion é Magiar, né? No caso. Né? E cara, isso aqui é muito legal. Tem uma coisa
que eu queria mostrar também, isso aqui, acho que lançou essa revista na época prestes a lançar Pokémon Sun e Moon pro 3DS. E aqui, logo na contracapa, né? Contracapa que chama, não sei. Tem aqui explicando mais ou menos, né, o surgimento, explicando bem entre aspas mesmo. Assim, acho que só a ordem, né, do surgimento das coisas, né? Então, começou com Arceus, e aí foi dando origem, né? Ele deu aqui o Semestre Elf, o trio, não sei o nome, mas enfim, Estratosfera, Litosfera e Mesosfera, não me lembro. Mas enfim, tem aqui falando, cadê? Cadê? Aqui, né? O trio da criação, né? O espaço-tempo e o mundo invertido, né? O mundo invertido que o Distortion World, né? No caso do Giratina. Journey de Yggdrasil, Zygarde aqui, enfim. E aí, né, tem todo aquele rolê, né? A criação dos humanos, criação, enfim, né? E a criação dos humanos, assim, no caso, Pokémons que foram criados pelos humanos, como a Magliarna, Mewtwo, Genesect, enfim. Os Pokémon, e além dos Pokémons que são derivados, assim, que surgiram através dos humanos, eu não sei se é assim que se fala, né? Mas, enfim, o exemplo que a gente tem é o Darkrai, que se originou dos pesadelos, e a Cresselia, que se originou dos sonhos. Não me lembro se é exatamente assim. Mas, enfim. E aí, a gente vai para minha aquisição mais recente, que eu achei muito legal. Eu descobri ela ano passado e eu fiquei muito feliz quando eu vi. Eu imediatamente me lembrei dessas duas revistas que eu tenho. E eu pensei comigo que eu precisava ter. Assim, principalmente porque era da minha região, da minha geração preferida, que é a quarta. Foi a geração que eu comecei a jogar, né? Eu comecei tanto jogando Pokémon Diamond quanto Pokémon Soul Silver logo em seguida. Foram dois jogos extremamente marcantes para mim. E Pokémon Diamond, apesar de não ser o hoje, assim, não é o. Eu não diria que é o melhor jogo de Pokémon, mas ele é meu preferido por ser marcante. Mas mesmo assim, né? Mesmo tendo o Platinum, que acaba sendo melhor que o Diamond, ele não deixa de ser um jogo bom, porque foi um jogo muito marcante para mim. Acho que, como eu falei, foi o primeiro jogo que eu zerei, né? E a revista em questão é o Jogo Velho, que fala justamente de Pokémon Diamond, Pearl e Platinum. Essa revista veio com algo que eu também fiquei muito feliz assim, de ver, que é um pôster com toda a Dex de Sinnoh, todos os 107 Pokémon de Sinnoh. Então, tem aqui desde o Turtwig até o Arceus. E, cara, isso daqui é muito bonito. Eu não sei se eu penso muito, eu cogito muito na possibilidade de colocar na parede do meu quarto. Inclusive, né, eu já tenho uma referência a Sinnoh. No caso, ali é o mapa da região de Sinnoh. Se não me engano, essa imagem ela é de Brilliant Diamond e Shine Pearl. Enfim, eu gosto muito disso. E eu não sei se eu coloco isso aqui do lado. Não sei, eu ainda penso sobre isso. Mas a revista fala assim, né? Aqui o foco são jogos. Né?
Beta, o nome da revista Jogo Velho. E tem as outras edições também, eu acho que tem da primeira, da segunda e da terceira das gerações. Eu tenho vontade de pegar essas revistas também com o tempo. Eu, eu priorizei essa por ser a minha geração preferida. E como eu disse, é basicamente sobre os jogos, né? Então fala aqui sobre os líderes, né, a insígnia, né, fala sobre as cidades. Tem aqui só algumas referências ao anime, tem a localização, tem o mapa do jogo, os Pokémon. Esse aqui eu achei bem interessante, que por exemplo da Fantina, você tem aqui o time dela em Diamond Pearl e o time dela aqui no Platinum. Se eu não me engano aqui, né, pro final, deve falar também da Elite 4 e da campeã City. Mas aqui também fala da equipe vilã, no caso a Team Galactic. Enfim, ele tem aqui, né, mostrando o Spy Pillar, Spear Pillar, se não me engano, Spear Pillar, exatamente. Vez ou outra eu confundo com Sky Pillar, né? Na verdade é onde se encontra o Rayquaza, né? Enfim, tem aqui falando da Elite 4, da Cynthia, que acho que, poxa, é uma das melhores campeãs. Acho que é uma das mais difíceis também de se derrotar. E aqui falando do pós-game, cara, eu achei essa revista uma coisa muito bem feita. Assim, de um carinho enorme, tá? Eu achei isso aqui muito, muito, muito bonito. Tem aqui algumas informações de nível em que cada Pokémon evolui. Isso aqui é sensacional, tá? Eu achei essa revista muito legal. Tem até depoimentos aqui de alguns youtubers famosos, não, influenciadores famosos aqui, né, de Pokémon. O Kami, o Liginga, tem o pessoal aqui da vida de treinador, Casa do Carvalho, enfim. Cara, é uma revista muito, muito gostosa de ler. Dá uma olhada assim, cara, tem muitas informações, muitos detalhes, assim, que, poxa, tipo, fazem, sabe, você sentir, assim, revivendo algumas coisas e até, tipo, descobrindo coisas novas, né? Porque essas revistas sempre costumam trazer, né, alguma coisa assim que você, principalmente quando criança, né, a primeira vez que você está jogando, você não se atenta a alguns detalhes, né? Até porque é uma coisa muito comum, assim, principalmente os jogos de Pokémon em que nós, né, a maioria dos brasileiros jogamos em inglês, por ainda não existe uma tradução em português. Mas principalmente quando a gente era criança, a gente só apertava A e vida que seguia. Era A, se o jogo continuasse, estava valendo. Então, muitas vezes a gente não parava, às vezes não era nenhuma questão de história em si, mas até mesmo se uma coisinha curiosa ou outra escondida ali na região, que a gente às vezes nem ficava sabendo que não ia, né? Enfim, às vezes não tinha curiosidade. Eu admito que quando eu era criança e jogava, eu não me preocupava muito com os mistérios da região de Sinnoh, ou então os mistérios da região de Johto, de Unova. Eu queria jogar ali. Hoje, quando eu jogo, eu tento prestar mais atenção na história, e até em algumas coisas que estão fora da história principal, mas tem alguma ligação com o universo Pokémon em si.
E eu acho que aqui é uma forma muito gostosa de experienciar essa, essa revisita, ao seu jogo favorito. Então, não só esse tipo de revista que abrange especificamente os jogos, mas até revistas, né, como no caso da Nintendo World, né, que trazem ali as mitologias, as inspirações, né, de determinados Pokémon, e eu acho isso bem interessante. Eu gosto muito disso e eu pretendo ainda consumir. Eu acho que toda vez que eu encontrar a oportunidade de estar comprando alguma revista que tenha, assim, que seja um especial de Pokémon, que fale alguma coisa interessante de Pokémon. Tipo, eu acho muito legal de consumir isso. Tipo, você sempre tá vendo ali por uma outra perspectiva. E eu acho incrível. Eu acho isso muito incrível. E, nossa, é isso, cara. Eu gosto muito. Mas é isso, eu acho que não é uma coleção muito grande, né? Mas é uma coleção da qual eu me orgulho. Eu gosto sempre de estar dando uma olhada, eu gosto de deixar esse posto, né? Ele tá exibindo no meu quarto. Eu gosto de ficar olhando, e eu ainda pretendo ter mais, né? Para olhar para mais ainda. A mesma coisa, jogos, as figuras e até mesmo os mangás, que até o momento eu tenho três aqui em casa, mas eu ainda tenho uns 5 volumes de Black White. Que eu comprei tem muitos anos também. Mas, enfim, esse foi o vídeo de hoje. É só uma, uma demonstração assim, básica e simples de algumas revistas que tenho, do conteúdo que tem nelas, que eu acho interessante, né, de Pokémon. E é isso, eu espero que tenham gostado. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.